Sei que muitos de vocês estão esperando essa palestra, ácido isovalérico. Quem aqui é beer sommelier? Levanta a mão. A gente aprende muito sobre ácido isovalérico no curso de beer sommelier, né? Ácido isovalérico é aquele composto que dá cheiro de queijo, ranço, chulé, né? Então, o início da palestra e o título da palestra, ele é provocativo de uma maneira proposital. Eu vou falar para vocês sobre envelhecimento de lúpulo. E o ácido isovalérico é um dos compostos, né? A gente vai ver tudo o que acontece com o envelhecimento do lúpulo, desde a produção até o momento de utilizar na cervejaria. E quem vai passar isso para vocês sou eu, Alexander Weckler. Para quem não me conhece, eu sou especialista de mercado na cooperativa agrária. Eu atendo atualmente os estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo, junto com a equipe dos representantes. Então, parte de vendas e também parte técnica, a gente dá um apoio aí. Para o resto do Brasil, tem os colegas de equipe, né, e que podem também estar sempre à disposição de vocês. Eu também sou professor do curso técnico cervejeiro do Colégio Imperatriz, e uma das matérias que eu ministro é lúpulo. Então, eu sou um apaixonado pelo tema, eu só não sabia que ele ia ser tão complicado de trazer para vocês. Porque ele é um tema um pouco sombrio, né? Então, de alguns anos para cá, ele tem sido estudado mais e mais, e eu vou mostrar o porquê disso para vocês. Mas até pouco tempo atrás, a gente tinha muito pouco estudos sobre envelhecimento de lúpulo. Eu estava brincando ontem, inclusive, que eu acho que eu trouxe essa palestra para o congresso um ano muito cedo. Em contato com pesquisadores, graças a Deus, eu consegui conhecer um dos meus ídolos, que é o Tom Shehammer, da Universidade de Oregon. Ele já palestrou no congresso, aqui na Agrária. E, conversando com ele, eles estão estudando isso exatamente agora, né? Então, até o final do ano deve ter coisa nova. E se for relevante, talvez eu traga de novo para vocês no ano que vem, né? E não tem como falar de lúpulo velho, né, lúpulo envelhecido, sem falar sobre HSI. Alguém de vocês já reparou naquele númerozinho chamado HSI no laudo de lúpulo? Levanta a mão quem olha para HSI no laudo de lúpulo, faz favor. Quase ninguém, né? O que é o HSI? A HSI nada mais é do que a informação que vocês têm do quanto esse lúpulo ele estava oxidado antes dele ir para a embalagem que vocês recebem, né? Então a gente começa falando sobre o que é lúpulo velho. Vocês me conhecem, eu gosto de provocar vocês. A gente vai falar sobre HSI, sobre o envelhecimento e o perfil aromático, o que acontece com os aromas do lúpulo. A gente vai falar sobre ácido isovalérico, claro, né? Mas também outros compostos desagradáveis, né? E finalizar com uma visão geral sobre o mercado e o porquê que isso está sendo tão estudado nesse momento, né? Então, o que é lúpulo velho? Eu tenho certeza que para muitos de vocês, lúpulo velho significa o lúpulo da safra mais antiga, né? Esse é um paradigma que existe, é um paradigma que foi criado pelas empresas que vendem lúpulo, e faz sentido, porque se eu consigo agregar valor ao lúpulo mais novo, eu consigo vender ele mais caro, né? Enquanto eu tenho uma situação de demanda, onde eu tenho mais demanda pelo produto do que oferta, eu consigo agregar valor com esse tipo de informação. Mas
O que é lúpulo velho? No fim das contas, lúpulo velho se analiticamente eu tenho uma mudança, tá, na composição química do lúpulo, e daí eu cito para vocês 2 grupos, o grupo das resinas, que são os compostos de amargor. Então a gente tem alfa-ácido, beta-ácido, as resinas duras, e o grupo dos óleos, os óleos essenciais, que são os compostos de aroma. A degradação desses compostos significa que o meu lúpulo está envelhecendo. Tá? Mas, uma pergunta que fica: a degradação desses compostos faz com que o lúpulo fique pior? Qual é a degradação desses compostos? Como é que ele está degradando? Tá? Então, importante característica organoléptica, não só analítico. Então, qual que é a percepção de amargor daquele alfa-ácido que mudou? Qual é a qualidade de amargor daquele alfa-ácido que mudou? Eu uso lúpulo para aroma. Então, qual é o perfil aromático desse lúpulo? Mas muito mais do que isso. O perfil aromático do lúpulo não necessariamente é o perfil aromático que eu vou ter resultante na cerveja. E a gente vai ver um pouco disso. Tá? Então, não necessariamente aquilo que eu sinto no pacote, na hora que eu abro a embalagem de lúpulo, eu vou ter esse resultado desse aroma na minha cerveja. Na verdade, tem vários estudos que comprovam que não existe nenhuma relação estatística entre o perfil aromático do lúpulo e o perfil aromático lupulado na cerveja. Ah, tá, mas por que então fazem aquela, em alemão chama Bonitierung, né? Que você raspa o lúpulo na mão, deixa aquecer, sente os óleos para escolher as safras. Né? Aquilo lá principalmente é para identificar se aquela variedade de lúpulo ela está condizente, está dentro dos padrões da variedade dela. Então, essa escolha tem que ser feita por profissionais que conhecem a variedade, que conhecem aquilo, né? E analiticamente, e no caso, organolepticamente falando, conseguem selecionar se aquilo está de acordo ou não de acordo. Né? E ainda mais complicado, será que é o HSI, Hop Storage Index, índice de estocagem do lúpulo, é o principal indicador de deterioração dele? Então, HSI. Como é que acontece a degradação? A degradação do lúpulo acontece principalmente por processos oxidativos. Então, o que o HSI mede? O HSI mede a quantidade de compostos oxidados e a quantidade de alfa-ácido inicial no meu lúpulo. A quantidade de alfa-ácido do meu lúpulo. Essa relação nada mais é do que HSI. Como é que eu meço isso? Eu meço isso por um equipamento chamado espectrofotômetro. Espectrofotometria é uma análise que a gente chama de não específica. Quem foi meu aluno aqui tem pavor disso, né? Análise não específica, porque cai na prova, tá? Qual é a metodologia de análise não específica? Espectrofotometria. Por quê? Ele pega comprimento de onda por absorbância. Mede a absorbância por comprimento de onda. Então, eu tenho os picos, onde eu consigo medir os meus compostos, mas isso não significa que eu não estou medindo outros compostos junto. Então, espectrofotometria é uma análise de custo baixo e fácil de fazer, mas ela realmente é verídica. Não? Então é importante, vocês vão ver que é importante a gente analisar o quanto degrada esse alfa-ácido. Mas tem vários outros problemas envolvidos, como, por exemplo,
Por que eu estou analisando degradação de alfa-ácido se eu estou utilizando um lúpulo de aroma? Não estou interessado no alfa-ácido. Não. Se eu estou usando lúpulo de amargor, faz mais sentido. Então, o HSI foi desenvolvido há décadas atrás, quando o lúpulo era comprado por alfa-ácido. Hoje a gente consegue... Hoje o lúpulo tem mais valor no perfil aromático do que no próprio alfa-ácido. Então, até onde o HSI ele é relevante? Eu quero mostrar para vocês aqui um esqueminha, onde eu tenho de um lado aqui... Opa! Nossa, acho que aqui é mais fácil. Eu tenho de um lado aqui, eu tenho alfa-ácido, eu tenho beta-ácido do lado de cá. E o que acontece com esses dois compostos? Eles passam ou por um processo de isomerização, ou por um processo de oxidação. Eles são produtos que não são muito estáveis. E estudando para essa palestra, eu me deparei com esse artigo específico que coloca esses dois compostos, chamados de eumulinona e ulupona, como dentro do grupo das resinas moles. O que isso significa? Significa que eles são solúveis em hexano. Resinas moles a gente normalmente relaciona com alfa-ácido e beta-ácido. Alfa-ácido e beta-ácido são as resinas moles. E tudo que é produto de oxidação é resina dura. Então vocês vão encontrar vários livros escrito isso. Produto de oxidação de alfa-ácido e beta-ácido significa resina dura. Mas, tecnicamente, ou no caso, analiticamente falando para laboratório, o mulinona e o lupona são resinas moles. Esses compostos de oxidação, eles continuam oxidando e geram outros 19 compostos que são derivados de alfa-ácido, 15 compostos que são derivados de alfa-ácido e 9 que são derivados de beta-ácido. Esses sim são considerados resinas duras. O que é a principal característica dessas resinas duras, gente? Elas são extremamente solúveis, inclusive o mulinonas e o luponas. Se elas são extremamente solúveis, significa que, se eu fizer um dry hopping e eu tiver o mulinona, o lupona e outros compostos solúveis, eu vou levar amargor para a cerveja. Minha palestra no ano passado eu abordei isso com um pouco mais aprofundadamente, mas para vocês entenderem que afeta o amargor da cerveja. Como é que é medido isso, então? Como é que é medido o HSI? O HSI é medido por comprimento de onda de 275 sobre comprimento de onda de 325. Então, aqui eu tenho um gráfico da onda da umulona, que é o alfa-ácido, da lupulona, que é o beta-ácido. E aqui eu tenho o comprimento de onda. Nossa, eu estou me batendo com isso aqui. Acho que precisam que ir muito alto para isso. Umulinona, que é o composto de oxidação da umulona, e a ulupona, que é o composto de oxidação da lupulona. Podem ver que o comprimento de onda muda, ou seja, à medida que o meu lúpulo vai oxidando, eu tenho uma relação maior de HSI. Então, eu tenho uma quantidade maior, um número maior de HSI à medida que o meu lúpulo vai oxidando. Eu quero chamar a atenção para vocês nesse gráfico aqui. Talvez não dê para ver ali, ficou pequeno, mas aqui está escrito isoumulona. O que é isoumulona? Isomulona é o alfa-ácido isomerizado, é o isoalfa-ácido, que é o principal composto de amargor na cerveja. Então, chama atenção porque a gente vai chegar nele daqui a pouco. Então, existe uma
correlação direta entre a degradação de alfa-ácido e beta-ácido e o HSI. Ou seja, quanto maior a degradação do meu alfa e do meu beta, maior vai ser o meu HSI. Tá claro? Tá, mas o que então é um HSI bom? O que é um HSI bom? Vocês vão encontrar isso aqui em literatura. Tá? Em literatura, lúpulos com HSI abaixo de 32 são lúpulos frescos. Lúpulos com HSI entre 33 e 40 são lúpulos levemente envelhecidos, acima de 41 envelhecidos. E por aí vai. Está aqui. Mas, o que tudo influencia esse HSI? A variedade influencia o HSI. A safra influencia o HSI. O processamento do meu lúpulo influencia o HSI. A formação de isoalfa-ácidos na embalagem influencia o HSI. E, claro, a armazenagem do meu lúpulo. Tá? Começar falando sobre a variedade. Então, aqui tem 2 exemplos de lúpulo. Hércules e Hallertau-Mittelfrie. Então, eu tenho o Hércules com 0,25 de compostos oxidados e eu tenho 0,90 de alfa-ácido. Ou seja, no meu Hércules eu estou com um HSI de 0,28. É um número muito bom. Mas, vejam o Mittelfrie. Mittelfrie, ele tem menos compostos de oxidação, 0,16. Mas é um lúpulo de aroma, o alfa-ácido é mais baixo. Então, a relação 0,16 contra 0,45, que é o alfa, dá 0,35. 0,35 já não é o HCI tão legal. Por quê? Porque a variedade é diferente. Então, a gente começa com o primeiro problema. Lúpulos aromáticos tendem a ter um HSI mais alto. Por quê? Pelo simples fato que eu tenho uma relação de composto oxidado maior em relação a alfa. Tá, mas Alex, você não falou que HSI é o alfa de composto? É o alfa de composto, mas não só. Por isso, a análise não específica. É o alfa de composto, mas também é o beta de composto. Então, veja o que acontece com o tempo. Com o período de tempo, quando eu tenho um processo oxidativo do meu lúpulo, eu perco alfa e beta. Quando a embalagem está inerte, eu perco um pouco de alfa, meu beta mantém intacto. Mas o que isso significa? Isso significa que eu estou medindo alfa e beta oxidado em relação a alfa. Isso é um pouco injusto com os lúpulos de aroma que têm beta mais alto do que os lúpulos de amargor. Então já existe uma ideia, e até quero agradecer a HVG que forneceu esse material específico aqui. Existe uma ideia até da HVG de propor que o HSI seja medido não só por alfa, mas também alfa e beta. Vamos ver até onde vai isso, né, Carlos? Quero chamar a atenção também para essa linha aqui. Então, isoalfa-ácido inerte aumenta com o tempo. Ou seja, se eu estou com a minha embalagem de lúpulo acondicionada, bem acondicionada, o alfa-ácido ele não vai oxidar, mas ele vai isomerizar. O alfa-ácido não é um composto estável, ele vai isomerizar. Não é na velocidade da isomerização da fervura, tá? É bem mais lento. A gente vai ver alguns gráficos. Então, vejam aqui os HSIs típicos de algumas variedades. Quero chamar a atenção aqui, Celeia, Aurora, lúpulos que na média têm um HSI mais alto. Lúpulos que, se você olhar só para o HSI,
Vocês nunca vão comprar eles. Então, é importante saber que cada variedade tem o HSI típico. Então, aquela regra que eu passei para vocês, ela é uma regra geral, mas ela não pode ser considerada para todas as variedades. Outra coisa que influencia, safra. Vocês sabem que o lúpulo é muito suscetível a variações climáticas. Então, com essas variações climáticas, o que acontece? Minha safra muda. Então, eu tenho safras melhores, safras piores. Eu tenho safras de produção maior de alfa-ácido, eu tenho safras de produção menor de alfa-ácido. Se eu tenho a produção menor de alfa-ácido, a minha relação compostos oxidados a alfa-ácido muda, ou seja, de acordo com a safra, o meu HSI vai mudar. Então, de novo aqui, Hércules, Mittelfree, safras 2021 e safra 2022. Vejam como muda o HSI de uma safra para outra. Mesmo nesse caso aqui, Mittelfree, quantidade de compostos oxidados do Mittelfree, 0,16. É igual para as duas safras. Mas como o alfa-ácido mudou, o HSI mudou. Eu tenho a mesma quantidade de compostos oxidados, mas o meu HSI mudou. O que mais que muda o HSI? É o processamento. Então, algumas variedades aumentam o HSI quando elas são colhidas mais tardiamente. E, de novo, algumas variedades isso é mais verdadeiro, para algumas isso é menos verdadeiro. Cada variedade tem um comportamento diferente. A secagem muda meu HSI. Normalmente, uma secagem de temperatura mais alta aumenta meu HSI. E o momento do processamento. Não sei se vocês sabem, mas o lúpulo ele não é peletizado todo assim que ele é colhido. Hoje, as empresas que peletizam, que processam o lúpulo, elas armazenam esse lúpulo refrigerado e eles vão processando ele com o passar do ano. Existem variedades que, com o passar dos meses, são mais suscetíveis ao aumento da HSI. Essas são peletizadas antes. E tem variedades que são mais resistentes. Essas variedades elas são processadas um pouco mais tarde, justamente para manter o frescor do lúpulo. Então, esse é um gráfico que mostra, num período de 10 meses do lúpulo SAS, o quanto aumentou o HSI, com o tempo de armazenagem e o momento do processamento. Então, no caso do SAS, quanto mais tardio foi o processamento, maior o HSI. Mas lembra que eu falei para vocês prestarem atenção nos isoalfa-ácidos? Vejam o porquê. O mulinonas, que é o composto oxidado de alfa, e isomulonas. Olha como é o pico dos dois compostos. Muito parecido. Então, o que acontece? Quando eu tenho isomerização do lúpulo, por espectrofotometria, eu meço ele como se fosse um composto oxidado. Mas não é. Ele é um isoalfácido. O que é o isoalfácido? O maior composto de amargor da cerveja. A gente busca isomerizar o lúpulo. Teoricamente, se eu tenho lúpulo mais isomerizado, a minha taxa de utilização aumenta. Tem gente que usa lúpulo já isomerizado. E é inevitável, gente, o aumento do HSI na embalagem por isomerização. Essa isomerização acontece. Ou seja, eu vou ter um aumento do HSI, mas não é um aumento por oxidação. Ou seja, se eu comprei um lúpulo da HVG, a Agrária comprou o lúpulo da HVG há 3 anos atrás. Ele está estocado, refrigerado e inerte. Se for medir o HSI dele agora, vai ser maior do HSI que está no laudo. É inevitável, isso acontece. Mas esse lúpulo oxidou?
Não, não oxidou, porque não tem oxigênio lá. Por muito tempo era considerado que a gente estava perdendo qualidade, mas isso não é necessariamente verdade. Vejam esse estudo, onde eu tenho alfa-ácido, beta-ácido. A linha verde, lúpulo fresco, a linha azul, lúpulo estocado inerte, e o vermelho, lúpulo estocado com presença de oxigênio. Você pode ver que há uma degradação, né, durante o tempo. Só que o azul, o que formou? Isomulona. Então, quando o meu lúpulo é estocado inerte, ele forma isomulona. Quando ele é estocado em processo oxidativo, ele forma compostos oxidados, o mulinonas, o luponas e os outros 24 já identificados, e várias outras resinas duras que ainda não são identificadas. Ou seja, se eu cuidar da minha armazenagem, eu consigo manter a qualidade do lúpulo, pensando em HSI. A gente ainda não está falando de aroma, tá? Mas pensando em HSI, se eu manter ele refrigerado e inerte, eu mantenho a qualidade dele. Aqui um exemplo. A armazenagem no primeiro gráfico. Armazenagem na presença de oxigênio a 20 graus, perda de alfa-ácido. No segundo gráfico, a armazenagem a vácuo a 20 graus. Eu tenho perda de alfa-ácido, mas está no vácuo. Como está no vácuo aqui, provavelmente é isomerização, não é processo oxidativo. Mas essa isomerização aumenta por conta da temperatura mais alta. Agora, a 2 graus no vácuo, olha a perda de alfa-ácido. Alguns lúpulos perdem um pouquinho mais, mas tem lúpulo aqui que não perdeu praticamente nada. Então, alfa-ácido, consequentemente, os lúpulos em presença de oxigênio, eu tenho um pico da HSI. Lúpulo sem oxigênio, meu HSI aumenta por um processo de isomerização. E o lúpulo armazenado a frio, meu HSI se mantém muito estável. Ele aumenta sim, mas é muito estável. E nesse estudo aqui, a gente fala em 7 anos. Um lúpulo que foi armazenado refrigerado, eu tinha estoque aqui ainda, mas obrigado. Vou precisar. Lúpulo estocado, refrigerado, por 7 anos. Olha o que ele perdeu, de alfa-ácido. Aqui alfa-ácido por CV, tá? Condutimetria por chumbo. É muito parecido com o espectrofotometria, o resultado. Tá? É uma análise não específica. Então aqui alfa-ácido caiu. Mas pode ver que essa queda do alfa-ácido gerou isoalfa-ácido. Consequentemente, meu HSI subiu. Mas começa a chamar a atenção para óleos. Vejam os óleos. Foram de 0,9 para 0,88 em 7 anos. Nesse caso, desse lúpulo em específico, ele perdeu muito pouco em óleos. Tem algumas variedades que perdem mais. Tá? E agora, então, a gente começa a falar sobre esses óleos. Nesse estudo aqui, isso ninguém vai fazer. Por favor, não façam isso em casa. Né? Nesse estudo, eles envelheceram o lúpulo forçado para chegar em HSIs mais altos. Então, eu tenho desse lado Citra, desse lado Galaxy. Fresco, envelhecido e super envelhecido, digamos assim. Tá? Então, podem ver que, com o aumento da HSI, eu tenho uma diminuição considerável dos meus óleos. Então, existe uma correlação direta, nesse caso,
do aumento do HSI por oxidação com a perda de óleos. Tá? Porém, a maior parte dos óleos do lúpulo, gente, não é solúvel. A maior parte dos óleos do lúpulo, os terpenos, os monoterpenos e os sesquiterpenos, são grupos extremamente solúveis, são grupos que vocês perdem por volatilização, seja no processo quente, seja no dry hopping. Quem faz New England IPA aí vai falar, mas eu tenho que cuidar com o Mirceno. Tá, para New England IPA o Mirceno faz diferença porque muda a polaridade da cerveja por causa da turbidez, e é sim encontrado Mirceno em New England IPA. Mas vamos lá, Mirceno tem gosto gramíneo, verde, resinoso. Então, na verdade, eu nem quero ele. Se eu puder me livrar dele, melhor. Então, o principal composto de degradação dos óleos é a perda de Mirceno. Junto do Mirceno, o muleno e beta-cariofileno, que são compostos extremamente voláteis. Tá? Então, qual é a relevância da perda desses óleos? Muito pequena. Tá? Relevância da perda muito pequena. Mas isso mostra também que talvez a gente tenha que olhar para a perda desses óleos para saber se o lúpulo está envelhecendo ou não. Então já existe uma linha de raciocínio de não olhar só para a HSI, mas também olhar para quanto de perda de óleos eu estou tendo, né? Para saber se eu estou com o lúpulo perdendo qualidade, digamos assim. Né? Mas de maneira geral, gente, os compostos de aroma da cerveja é a fração oxigenada dos óleos. E daí a gente tem os monoterpenos e os sesquiterpenos oxigenados, né, ou álcoois monoterpênicos. A gente tem a fração dos ésteres, das cetonas, dos aldeídos e dos tióis. Né? Então são compostos oxigenados. O que isso significa? Tem alguns estudos já que mostram que a degradação do Mirceno, na verdade, por oxidação, pode gerar linalol. Linalol é o principal composto de aroma do lúpulo na cerveja. Tá, Alex, mas então se eu pegar meu lúpulo, abrir ele, deixar ele oxidando, eu vou deixar ele mais aromático? Calma. Não é o que eu estou falando. Mas para quem já leu o livro do Scott Anish, no livro do Scott Anish ele fala que ele tem vontade de deixar um lúpulo aberto na câmara fria por uma semana, oxidando, para ver se aumenta a intensidade de aroma da cerveja. Pode ser que eu tenha uma formação de linalol geraniol, mas de maneira geral, eu não preciso buscar isso, né? Eu conto com o que o lúpulo está trazendo para mim. E esses compostos, eles são muito estáveis com o passar do tempo. Principalmente se eu estou com a minha embalagem inerte. Né? Vejam nesse estudo aqui. Então, mesmo estudo ali do Citra, fresco, oxidado e muito oxidado. Mirceno, perdi mais de 50% do meu Mirceno. Então foi de 9,91 para 4,12. Mas vamos lá. Compostos de maior interesse. Linalol, 0,18, 0,18. Aqui com extrema oxidação, 0,14. Daí eu acabei perdendo. Mas isso aqui a gente fala num mundo absurdo, né? Geraniol, 0,07. E aumentou, 0,08, 0,08. Então, são compostos extremamente estáveis. Nesse outro estudo que foram feitas análises com Citra e Perle, num período de estocagem de 4 anos, onde o lúpulo foi armazenado refrigerado, mas também em temperatura ambiente. Então,
O citra refrigerado manteve os alfastos, a temperatura ambiente ele teve perda de alfasto. O perle teve o mesmo comportamento. Não? Consequentemente, se eu tenho perda de alfasto, isso vocês já aprenderam agora, eu tenho aumento de HSI. Tá? Mas veja o que aconteceu com os óleos. O perle teve uma queda do total de óleos armazenado refrigerado nos primeiros 3 meses. E depois os óleos se mantiveram estáveis por 4 anos. O citra estabilizou depois de 1 ano. Mas lembrem que essa perda de óleos aqui são principalmente compostos muito voláteis. Não são os compostos que são compostos de interesse para nós. Em comparação com outros compostos, então, o limoneno, farneseno aumentou. Os ésteres, que trazem aromas frutados junto com os tióis, os ésteres se manteram praticamente preservados. E não foram encontrados aromas típicos de oxidação depois de 4 anos de estocagem inerte. Então a gente volta na estocagem. A estocagem inerte, ela mantém a qualidade do lúpulo. Mas, se eu não tenho a estocagem inerte, ou digamos que o meu pacote de lúpulo ficou aberto, eu só uso 500 gramas, mas eu comprei um pacote de 5 quilos, eu vou utilizar daqui a 2, 3 meses. Se eu não cuidar, eu posso sim oxidar esse lúpulo. E daí, agora sim, eu venho no tão famoso ácido isovalérico. O que é o ácido isovalérico? Assim como o ácido isobutírico e o ácido 2-metilbutírico, eles são compostos de aroma que têm origem nos compostos de amargor. Então, os alfa-ácidos geram ácido isobutírico, os isoalfa-ácidos geram ácido isovalérico, e os beta-ácidos 2-metil, ácido 2-metilbutírico. Então, é um composto aromático? Mas ele é oriundo dos compostos de amargor. Tá? Em uma estocagem com oxigênio, vejam o que acontece com esses 3 compostos que têm característica de chulé, de ranço, de manteiga, né? Queijo, por aí vai. Numa embalagem com presença de oxigênio, para todas as variedades eu tive um aumento depois de 12 meses. Principalmente no último terço. Claro, a gente não vai deixar uma embalagem de lúpulo aberta por 1 ano. Eu não, pelo menos. Eu não aconselho fazer. Mas por que depois de 9 meses eu tive esse aumento maior? Existem 2 teorias aqui. Uma é por causa da temperatura. Então, temperatura ambiente, tinha flutuações de temperatura, no final temperatura um pouco mais alta. Mas também, vocês sabem que o lúpulo ele é um grande antioxidante. Então, o próprio poder antioxidativo do lúpulo também ajuda a manter as características dele. E esses compostos, que são tão ruins, eles são necessariamente ruins para a cerveja? Nesse estudo foram feitos modelos laboratoriais, onde foi feito um modelo com os 3 principais terpenos, então linalol, geraniol e citronelol, com adição de ácido isobutírico, com adição de ácido isovalérico e com adição de ácido 2-metilbutírico. Isso aqui não é produção, braçagem, cerveja, é modelo em escala laboratorial. O que aconteceu? Quando eu adicionei ácido isobutírico e os outros,
eu não aumentei só a percepção de ranço. Aumentou a minha percepção de frutado, aumentou a minha percepção de tropical. Por quê? Esses compostos, eles são molecularmente muito parecidos com os seus ésteres, que viram, os subprodutos desses podem virar éster, que tem característica frutada. Então, o nosso sensorial, o nosso nariz, a nossa boca, percebe eles como frutado quando eles estão em harmonia, com efeito sinérgico e aditivo, com outros compostos. E daí eles adicionaram tiol, 4-MSP. Com a adição de tiol, esse pico de frutado aumentou ainda mais. Eu quero esses compostos na minha cerveja? Não necessariamente. Mas eles necessariamente são ruins, dependendo da quantidade, não necessariamente. Né? Eles podem sim aumentar a sensação de frutado, que é o que mostra também esse estudo. Mostra exatamente a mesma coisa. Quando eu adicionei ácido isobutírico, o meu pico de tropical e frutado aumentou. Quando eu aumentei meu ácido isovalérico, meu pico de frutado aumentou. Quando eu aumentei 2-metilbutírico, aumentou o meu tropical. Né? E para completar, ou para deixar ainda mais difícil, e é por isso que eu falei que foi desafiador, esses compostos, eles também passam por biotransformação, e é uma biotransformação muito pouco estudada. A gente fala de biotransformação de terpenos, de tióis, né? Mas e a esterificação de compostos? A gente fala muito pouco. Esses compostos, eles são fonte, então, para a formação de ésteres. Então, ácido isobutírico pode gerar etil isobutirato, isovalérico pode gerar etil isovalerato, 2-metilbutírico pode gerar etil 2-metilbutirato, que são ésteres, vou passar aqui rapidinho, são ésteres que têm aroma de uva, aroma de melão, então aromas frutados. Nesse artigo aqui, bem recente por sinal, mostra que eu tenho a formação desses ésteres a partir dos ácidos graxos na minha cerveja. Então, tem a formação de etil isobutirato, tem a formação de etil isovalerato, tem a formação de 2-metil isobutirato. Então, dependendo da minha levedura, eu posso, sim, transformar compostos negativos de aroma em compostos positivos. E é por causa de estudos assim que o Scott Janisch ficou intrigado por tentar, talvez, usar lúpulo oxidado. Né? Isso aqui é bem comum em lambiques, tá? Lambiques que usam lúpulos extremamente oxidados, e uma boa parte do aroma frutado das lambiques vem da biotransformação da Brettanomyces desses compostos. E não só em modelo laboratorial, também foi feito nesse estudo aqui, foram feitas cervejas. Então, cervejas onde foi adicionado lúpulo fresco e onde foi adicionado lúpulo envelhecido. Aqui no B, lúpulo fresco, lúpulo envelhecido e lúpulo muito envelhecido. Então, aqui no A, vocês podem ver que, com o uso do lúpulo envelhecido, que é a linha pontilhada, eu tive picos maiores, e é estatisticamente falando relevante, né? Aumento de frutado, aumento de tropical. Eu tive um aumento de rançoso também. Mas será que esse aumento de frutado e tropical não compensou? Será que não ficou mais agradável? Não sei, eu não tomei a cerveja. Mas fica um pouco da reflexão. Quando eles usaram um lúpulo muito oxidado,
Daí o rançoso aumentou mais e frutado tropical já não mudou tanto, já não fez tanto sentido. Então, o quanto é muito oxidado, né? O quanto que eu posso utilizar? São perguntas que a gente ainda não tem resposta. Por isso que eu falei que eu acho que essa palestra talvez está um ano muito cedo. Mas se saírem artigos legais, eu me comprometo a trazer ela de novo no ano que vem, com as inovações. Tá? Mas e por que eu estou trazendo isso esse ano já para vocês? Porque agora, nesse momento, isso é relevante. Para o mercado, isso é relevante. Por quê? Consumo de lúpulo por litro de cerveja está diminuindo. Por uma questão de custo, mas também por uma questão de perfil de consumo. As pessoas estão consumindo menos IPAs, estão consumindo mais lagers. O consumo geral de cerveja no mundo está diminuindo. Aqui eu trouxe o número dos Estados Unidos, mas eu acho que muitos de vocês estão sentindo na pele um ano mais desafiador em vendas. O consumo de cerveja está menor. A nova geração que está vindo não toma cerveja. Então a gente vê uma dificuldade nesse sentido. Consequentemente, a minha demanda por lúpulo diminui. Esse gráfico mostra, nos últimos anos, uma produção de alfa-ácido muito acima da demanda. Se eu tive uma produção de alfa-ácido muito acima da demanda, o que aconteceu? Principalmente nos Estados Unidos, diminuição de áreas de produção. Os Estados Unidos diminuiu a área de produção para diminuir a sua produção. No ano passado, mesmo com a diminuição de área, a safra foi uma safra de alta produção, então não diminuiu a produção, mas, consequentemente, os estoques de lúpulo estão muito altos. Nos Estados Unidos, a gente recebe oferta semanalmente de produtores de lúpulo, oferecendo safras 2021, safras 2022, safras 2023. Então, nos Estados Unidos tem muito lúpulo, principalmente nos Estados Unidos, tem muito lúpulo de safras mais antigas. Então, lógico, os americanos estão estudando para ver se esses lúpulos podem ser utilizados. E vocês viram aqui que ser bem tratados, né? É que nem a mulher da gente, se a gente tratar bem, está tudo certo. Né? Então, ser bem tratados não tem problema. Não? Então, chamo vocês para concluir. Primeiro, HSI. É um índice importante? É. Mas leve em consideração que não necessariamente para lúpulos de aroma, um aumento da HSI significa que eu estou com um produto de menor qualidade. Principalmente se eu considerar o HSI, se ele estava armazenado inerte. Porque ele não passou por processo oxidativo, e sim por um processo de isomerização. Existe uma correlação direta entre o HSI e a diminuição de óleo? Sim, mas até onde isso é importante? Até onde essa diminuição de óleos realmente vai diminuir a intensidade de aroma da minha cerveja? Eu preciso sim cuidar da oxidação do meu lúpulo, para não ter o flavor de queijo, de rançoso. Mas se eu estou com um pacote aberto, gente, não está fácil para ninguém. Lúpulo é caro. Eu abri um pacote, eu vou deixar de usar? Primeiro, eu sei que esses compostos têm efeitos aditivos e sinérgicos. Então, pode ser que melhore o aroma da minha cerveja de algum jeito. E segundo, agora eu sei que minha levedura faz biotransformação. Então, se eu usar na fase quente, talvez eu possa utilizar o lúpulo, ele traz características positivas para mim. Eu digo talvez porque isso
no lúpulo nada é 100% verdadeiro. Vocês sabem que a gente fala de mais de 1000 compostos, mais de 1000 óleos, né? E todos eles interferem o aroma por um efeito aditivo e sinérgico. Mas de maneira geral, sim, de maneira geral, é possível que eu possa utilizar. E eu falo para vocês, eu utilizo. Quando eu sobra lúpulo do dry hopping de uma cerveja, eu utilizo na fase quente e na outra. Eu não perco lúpulo, gente. É muito caro. Ah, mas daí para não perder, eu vou aumentar a minha taxa de dry hopping? Eu vou aumentar o custo da minha cerveja. Faz sentido? Eu consigo agregar valor com isso? Se você conseguir agregar valor e vender a cerveja mais cara porque você colocou 2 gramas por litro a mais de lúpulo, cara, parabéns, aí beleza. Mas essa é a realidade de muito poucos, não? E daí eu volto com uma pergunta para vocês, porque eu mesmo ainda não tenho a resposta 100%. O que é lúpulo velho? Não? Lúpulo velho é o lúpulo que não serve para que eu utilize. Para mim, o lúpulo velho é um lúpulo que as características elas não funcionam para mim. Mas eu trouxe aqui dados de mais ou menos uns 15 artigos científicos para vocês. E em nenhum deles fala que o lúpulo velho é o lúpulo de safra mais antiga. Tá? Quero que fique essa reflexão. O que eu acho que pode ser interessante? Analisem a qualidade da safra. Analisem a qualidade do lúpulo que vocês estão utilizando. Se vocês estão utilizando um lúpulo o ano inteiro, e aí quando você está foda, vocês vão mudar? Com o risco da nova safra ser diferente? Será que não vale a pena fazer um estoque desse lúpulo? Será que não vale a pena manter um tanto desse lúpulo e ir blendando para que a cerveja não mude tanto de um lote para o outro? Principalmente. Não sou eu que estou falando, isso cervejarias nos Estados Unidos fazem. Tem cervejarias nos Estados Unidos que têm estoque de safras boas há mais de 3, 4, 5 anos guardado em freezer. Tá? Então vamos lá, lúpulo velho. Se vocês vieram esperando uma resposta concreta minha, eu não tenho para dar para vocês ainda. Talvez no ano que vem. Mas eu acho que eu consegui fazer vocês refletirem um pouco sobre, trazendo um pouco de informação, trazendo um pouco de dado. E eu quero agradecer algumas pessoas em específico que me ajudaram muito, porque aqui tem artigos, para vocês terem uma ideia, um dos artigos que eu utilizei é de 2 semanas atrás, que normalmente a gente tem que pagar para conseguir esses artigos e a gente tem amigos. Então, quero agradecer o pessoal do HVG, o Florian, o Andreas, que me ajudaram bastante com o material, o Lucas da Lallemand, que tem ótimos contatos da equipe de pesquisa e de desenvolvimento da Lallemand, o Tom Schellhammer, da Universidade de Oregon, e claro, minha equipe, que teve a paciência de me aturar meu estresse nas últimas semanas, porque não é fácil estar aqui falando para pessoas tão gabaritadas quanto vocês. Então, obrigado pessoal, e obrigado a vocês pela atenção. Eu não coloquei referências bibliográficas, mas eu tenho todos esses artigos. Quem gosta de se aprofundar mais, quem gosta de ler, eles estão todos em inglês, tá? Mas fica aqui o meu WhatsApp, para quem ainda não tem o meu contato, bate um QR Code ali, manda uma mensagem, eu mando os artigos para vocês. Tá bom? Obrigado. Perguntas, né? Boa tarde. Eu sei que é tudo muito novo, mas você tem alguma sugestão de como a gente pode começar a pesquisar isso dentro das cervejarias artesanais? Porque quando a gente olha para cervejarias de grande porte, talvez já tenha algo voltado para a cromatografia que a gente consiga fazer, mas para artesanal não faz muito sentido eu testar em várias produções. Então, testes de menor escala, que eu consiga fazer algo
Tem alguma sugestão? Tem algo que você já viu alguém fazendo? Não consigo te sugerir, talvez, debate pronto, mas talvez a sugestão que fica é cuidar, né? Porque a gente sabe que testes são caros, né? Então, por exemplo, eu não faria o teste que o Scott Janisch falou que vai fazer, que é deixar o lúpulo oxidando, né? Mas eu testaria talvez um lúpulo que está com HSI mais alto, com menos medo, né? Se você tem um certo receio, eu sugiro blendar. Não muda 100%, né? Muda, coloca uma porcentagem, faz um blend, né? Até para não mudar a cerveja. Principalmente quando a gente pega safra para safra, mas até lote para lote, tá? Fornecedor para fornecedor. Então, porque quando a gente compra, por exemplo, Mosaic, Citra, esses lúpulos americanos, eles são produzidos em várias regiões diferentes dos Estados Unidos. Regiões que passaram por intempéries climáticas diferentes, que têm terroirs diferentes, que têm momentos de colheita diferentes. Então isso influencia muito mais, na minha opinião, a cerveja, o resultado final, do que o fato de ter sido uma safra mais antiga ou uma safra mais nova. Então, primeiro, eu acho que vale a pena a gente prestar atenção nas safras boas, né? Aproveitar as safras boas, né? E segundo, eu blendaria para não perder dinheiro. Oi, Alexander. Primeiro, obrigado pela aula, excepcional. Bom, acho que é uma variável que todo mundo aqui acaba sofrendo e fica na dúvida, né? A gente falou sobre armazenagem, então eu tenho, por exemplo, a pergunta 1, né? Eu tenho, na armazenagem eu vou ter o frete. Então, em algum momento, ele chegou até a agrária, depois da agrária vem para nós. Nem sempre esse frete está refrigerado, por exemplo. Na maioria das vezes não. Né? E ele pode passar horas, quando é próxima, como pode passar quando entra logística envolvida agora, tem 2, 3 dias, né? Em se tratando de frete. E depois a gente, na cervejaria, como você mesmo falou, a gente abre um pacote e rapidamente volta, assim, a gente tira até com um pouco de medo, né? Abre o pacote assim, joga fora, joga o potinho, pesa rapidinho, lacra ele, tira todo o ar possível ali, né? A gente fala até de usar o próprio CO2, não sei se isso faz sentido, que a gente tem na cervejaria, injeta um pouquinho ali para expulsar, né, o oxigênio e guardar de volta. E aí, né, que seria essa segunda pergunta. Isso realmente, assim, a gente tem um delta calculado que seria um tempo hábil para esses dois casos, tanto para o frete quanto para esse lucro que foi aberto e agora está armazenado, mesmo que refrigerado? O problema de eu ter falar um tempo é porque ele está diretamente relacionado à temperatura. Então, por exemplo, com essas temperaturas aqui no Paraná, nessa época do ano, se o lúpulo ficar em temperatura ambiente por uma semana, eu não acho que ele muda muito, né? Então, agora, se eu mandar ele hoje para Belém do Pará, ele ficar uma semana no trânsito, dentro do caminhão, ele vai mudar. Qual é o pior dos casos? Vocês sabem que quando o lúpulo ele esquenta, ele estufa, a embalagem estufa. Quando essa embalagem estufa, ela corre o risco de romper a embalagem. Se ela só estufou e não rompeu a embalagem, muito provavelmente você não teve problemas de oxidação, mas você teve sim isomerização, né? O principal problema que pode acontecer é aumentar a tua taxa de utilização, em vez de fazer uma cerveja de 30 IBU, talvez ela vire 35, né? Mas, de maneira geral, alguns dias de transporte não são um grande problema. O maior problema é sim o oxigênio, depois que você abre a embalagem. E daí eu li um artigo que eu não trouxe aqui porque ele fugia um pouco do tema, mas que eu achei muito legal, que foi uma comparação de gás inerte com vácuo, né?
nesse artigo não teve diferença significativa de perda de alfa-ácido nem de aumento da HSI entre vácuo e embalagem inerte. Então, o que eu sugiro? Cara, um embaladorazinho de vácuo, né, ela custa R$1.000, R$1.500, se comprar no AliExpress é bem menos do que isso. Então, e essas embalagens, elas selam bem. Então usa, faz um flush de CO2 para garantir que você está tirando o máximo de oxigênio possível, pá, e mete um vácuo. E assim você consegue garantir o frescor do teu lúpulo por bastante tempo. Eu falei hoje sobre isso com uma cervejaria aqui. Eles falaram que eles estão com... talvez ele vai me desmentir, porque eu não lembro direito se foram 10 ou 20. Mas que seja, eu vou falar 20 que é mais bonito. Então, com 20 variedades de lúpulo, de pacote de 5 quilos, todas abertas, só que seladas na cervejaria. Utilizam nas suas IPAs. É uma das cervejarias mais premiadas do Brasil, inclusive com cervejas lupuladas. E eles abrem embalagens de 5 quilos e dosam. E daí eu chamo a atenção também para a embalagem. A qualidade da embalagem é importante. Então, a gente sabe que tem alguns fornecedores muito sérios no Brasil, que fornecem lúpulo de qualidade, que cuidam com o processamento, que cuidam com a embalagem, mas a gente sabe que tem outros um pouco menos sérios, tá? Se for para comprar lúpulo fracionado no Brasil, eu compraria das empresas que são mais sérias. Ou compra o de 5 quilos e faça você um fracionamento que talvez seja mais seguro. Ah, não, você não. Pode sentar aí. Não, brincadeira. Olha, Alexander, a palestra que você deu sobre o HSI, eu nunca escutei ser feita de um jeito tão claro, tão placativo, tão fácil de entender. Realmente, parabéns. Nem na KVG fazemos uma palestra dessa qualidade. Voltando para o tema... Obrigado. Voltando para o tema de armazenamento, que ficamos por... Quizás você não falou disso, porque para você é algo que você assume por dado, que é o período de transporte a Brasil. Esses 2, 3, 5 dias aqui dentro do Brasil não tem comparação com essas 6 ou 7 semanas que vem no container. Aí, não sei, quizás você quer falar sobre o cuidado e o carinho que vocês colocam com os containers refrigerados, as temperaturas, porque, claro, um container refrigerado custa 3, 4 mil euros a mais, e você pode explicar por que é que a Agrária faz isso e por que outras pessoas tentam ahorrar esse dinheiro, que no final do dia atrapalha a qualidade de lúpulo. Carlos, obrigado por levantar esse ponto. A gente até tem dados de container que foram fornecidos pela HVG, de containers que passam por diferentes temperaturas quando não estão refrigerados. Eu não trouxe para a palestra porque assumo que para mim passou despercebido, porque para nós nem passa pela cabeça trazer o lúpulo sem estar refrigerado, né? Mas recentemente a gente teve algumas conversas, porque a gente viu alguns lúpulos muito baratos aqui no Brasil. E não sei se vocês sabem, mas a gente consegue acessar importações e tal, né? Isso é um dado público, e custo da importação. E os custos de importações de frete muito baratos, não fazem sentido. Então, tem muito lúpulo vindo para o Brasil que não é em container refrigerado. Então, a Agrária toma muito cuidado, porque esse período é muito longo. Às vezes, até desembaraçar um container, até chegar, leva mais de mês. E a gente tem que pensar que esse container está passando pela linha do Equador. Temperaturas extremamente altas. E se levar o azar desse container, dele estar no deck, onde pega sol, talvez você possa me corrigir, mas se não me engano no estudo fala que passa de 60 graus dentro do container. Então 60 graus, aí
Eu já não garanto mais nada do que eu falei na minha palestra aqui. Então, esse tempo é muito longo. Então, se não trouxer refrigerado, existe uma grande chance de ter lúpulo que talvez passou por um processo de degradação aqui no Brasil. Parabéns mais uma vez. Uma pergunta sobre a utilização desses lúpulos envelhecidos que você sugeriu usar na fase quente. Mas agora sendo mais específico, você falou sobre transformação para tentar transformar esses não tão agradáveis em aromas agradáveis. Você sugeriria na fase quente acima de 90, num cool pool ou até num dry hop em meio ou início de fermentação? Tá, assumo que eu não tenho dados sobre volatilização desses compostos na fase quente, né? Mas consigo imaginar que se a gente está sentindo, eles são voláteis. Né? Então, se você estiver buscando eles, se você quiser eles na cerveja, eu faria mais no whirlpool, mais tardio. Se você for utilizar esse lúpulo, você está utilizando porque não quer perder lúpulo, eu dosaria mais meio de fervura, talvez, ou mais para o fim de fervura, que possa ter uma volatilização. Mas, de maneira geral, esses compostos são muito estáveis. Então, você não vai, mesmo se você utilizar para amargor, você não vai conseguir eliminar todos eles na fervura. Então, esses ácidos graxos, mesmo usando no início da fervura, você não vai conseguir eliminar tudo. Daí depende do que você vai procurar. Isso? Vamos tomar cerveja? Muito obrigada, Obrigado. Vicky.